Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jonatas. A gente vai começar mais uma aula, pessoal, e aqui a gente vai falar um pouco sobre os conjuntos numéricos, tá? E mais alguns detalhes do conteúdo de conjuntos, que já segue aí, né, para mais atividades, principalmente falando sobre os tipos de números que existem, como as classificações funcionam, como eles se relacionam e também a questão dos intervalos. E aí a gente vai caminhando em algumas teorias, em algumas ideias, para que a gente chegue no nosso foco, que é tentar estudar funções, né? E a ideia de conjuntos numéricos, baseado naquilo que a gente já viu de teoria dos conjuntos, né? Vai nos ajudar muito a pensar sobre o domínio, o contradomínio e a imagem das funções, que é onde as funções nascem, né? É ali que elas começam, né? Então, assim, isso é essencial para qualquer estudante de matemática, seja ele ensino médio ou nível superior, para que ele saiba o que fazer com as funções e que ele consiga ter uma visualização contextual muito melhor das funções. Ou seja, sabe aquela resposta, para que serve isso? É aqui que a gente começa a responder. E você vai conseguir enxergar melhor isso se você compreender bem domínio, contradomínio e imagem. Mas para entender esses três tópicos, é necessário que você saiba lidar com conjuntos e principalmente conjuntos numéricos e seus intervalos. Beleza, pessoal? Então, dada essa introdução, vamos começar aqui o nosso conteúdo. Olha só, qual é a ideia que a gente tem que ter? A gente tem que ter primeiramente essa ideia bem aqui, tá? Uma ideia onde eu tenho alguns tipos de conjuntos, certo? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de números, tá? Começando com os números naturais, tá bom? Então, os naturais, olha, nessa configuração, tá vendo? Eles são esse círculozinho aqui, representado pelo N. Geralmente é um N com algum cortezinho, tá? Eu escrevo muito da seguinte forma, um N com um corte bem aqui, tá? Então, esse N com esse corte aqui representa os números naturais. O que você precisa entender no momento? Os números naturais, eles estão dentro, olha, né? Eles são subconjuntos, estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros, que é o Zzinho. Então, o número inteiro é o próximo conjunto, ele é um pouco maior que os naturais, né? Os números inteiros, eu gosto de representar ele com esse corte. E eles vão ser maiores que os naturais estão dentro deles. Por sua vez, a gente vai ter o próximo conjunto, que é um pouco maior que os inteiros, que é o conjunto dos números racionais, que eu gosto de representar dessa forma, com esse corte, que é o Qzinho. Observa aqui no diagrama que o Q ele é um conjunto maior aqui que o natural e que o inteiro, e os dois, por sua vez, estão dentro do racional, dentro do Q, que é essa parte rosinha aqui do meu diagrama de Venn, tá? Por sua vez, a gente vai ter o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais, pessoal, esse conjunto verde aqui, ó, tá? Esse conjunto verde aqui, ele veja, separado desses outros três. Por quê? Porque ele representa um tipo de número que não consegue, tá, ter uma relação lógica próxima desses outros três, tá bom? Esses outros três, natural, inteiro, racional, tá? Um se transforma no outro. Os irracionais não conseguem partilhar dessa capacidade. Eu não consigo transformar um número irracional em um número racional, nem em um número inteiro, muito menos num número natural, beleza? Por isso que eles têm esse conjunto separado dos três. Esses quatro conjuntos aqui, pessoal, natural, inteiro, racional e irracional, esses quatro conjuntos, eles representam basicamente todos os tipos de números que você vê no seu ensino fundamental, que você vê na maior parte do seu cotidiano, tá? Todos esses números que a gente vê à nossa volta, no nosso dia a dia, são um desses quatro números aqui, natural, inteiro, racional ou irracional. E esses quatro conjuntos juntos, tá? Esses quatro conjuntos juntos, eles vão formar o nosso real, que já é esse conjunto do nosso R aqui.
Então, o R, quando eu chamar conjunto dos números reais, o que eu estou me referindo? Eu estou me referindo a esses 4 conjuntos juntos. Por isso que o R aqui, ó, ele está englobando aqui, né, todos esses 4. Então, o R, pessoal, ele não vai ter, assim, uma novidade. Ele vai só reunir esses 4 juntos, colocar numa mesma caixa, certo? Então, é um nome para esse agrupamento. Tudo bem? Então, dentro dos números reais é que a gente vai trabalhar as funções. Dentro dos números reais é que a gente vai fazer a maior parte das nossas contas, pensando aí em ensino fundamental. Na verdade, todas as contas que a gente faz no ensino fundamental são com números reais. No ensino médio também. Quando a gente vai para a faculdade, a gente também trabalha a maior parte com números reais. Porém, existe um último tipo numérico, tá? Que é esse complexo, bem aqui, ó, números complexos, que a gente também trabalha com eles, mas a gente só vai passar a conhecer eles lá no final do ensino médio, né, terceiro ano do ensino médio, e a gente vai usar ele mais contundentemente na faculdade, caso você vá para algum curso de exatas, beleza? E é esse último conjunto, os complexos aqui, ó, eles trazem uma novidade numérica, eles trazem um tipo numérico novo, e eles vão lá, né, pegar todos esses outros números para si, tá? Então é o maior conjunto possível de números que a gente tem aqui, é o conjunto dos números complexos. Mas tu não precisa te preocupar com ele agora, porque a gente não vai trabalhar com ele agora, a gente não vai precisar dele. Então eu estou botando aqui só mesmo para você saber que ele existe, mas a gente não vai trabalhar com ele. O que a gente vai trabalhar? Com os números reais, que são os naturais, inteiros, racionais e os irracionais. Então, minha prioridade é entender como trabalhar com esses aqui, tá bom? Os números complexos, nesse momento, a gente vai deixar de fora. Beleza, gente? Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, vamos conhecer cada conjunto de números, tá? Desde os naturais até os irracionais, que aí a gente vai completar, né, o nosso passeio pelos números reais, beleza? Então, olha só. Vamos entender aqui cada tipo de número. Quais são as características? Começando pelos naturais. Pessoal, o que a gente tem que entender sobre os números naturais? Cada conjunto numérico tem ali uma justificativa, né? Por que foi criado? Tem histórias que justificam a criação deles, né? A necessidade de se trabalhar com esses números, né? Mas eu não vou falar sobre essas histórias e essas justificativas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou tentar aqui especificar realmente as características numéricas de cada um deles, tá? Então, os números naturais, pessoal, eles são descritos como natural, né? É igual, iniciando no zero, tá? E a gente vai ter o número 1, número 2, número 3 e assim por diante diversas vezes, certo? Então, de maneira geral, os números naturais eles são números que começam no zero e eles servem ali para contagens básicas, né? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante sucessivamente, né? Cada sucessor numérico de 1 em 1, tá bom? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quem é o primeiro número que vem depois do zero nos números naturais? É o número 1. Depois do 1, o número 2. Certo, gente? Por que é importante enfatizar isso aqui? Porque nos números naturais, na ideia dos números naturais, eu não vou ter valor entre 0 e 1. E nem entre 1 e 2. E nem entre 2 e o próximo, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, eu tenho aqui que o sucessor desses valores é sempre uma unidade a mais. Beleza, pessoal? O início, como eu falei, olha, o início, tá? É no zero. O fim, tá? Vai ser aí um valor infinito, tá bom?
Por quê? Porque a gente não vai ter, né, um número definido. Obviamente que a gente vai ter um final desse conjunto, mas a gente não vai chegar nele de uma forma muito simples, porque eu sempre vou ter um sucessor. Então eu vou ter aí um conjunto infinito, né, de uma infinidade de elementos. A gente sabe onde ele começa, mas a gente não tem assim um ponto final nele. Tudo bem, pessoal? Muito descrito, né? Eu não posso dizer que ele termina em 1000, eu não posso dizer que ele termina em 1 milhão, eu não posso afirmar que ele termina em 1 bilhão e assim sucessivamente. Beleza, galera? Ficou entendido? Show? Então a gente tem que ter esse cuidado e essas são as características principais. O que a gente vai ter então dos números inteiros? Vamos lá. Até botar uma barrinha aqui, ó, separar para você não ter nenhum problema aqui, tá bom? Números inteiros. Vamos colocar o Zzinho aqui, certo? Olha, os números inteiros, primeira diferença dele com os números naturais. O número natural começa no zero. Os inteiros não têm um início bem definido. Por que eles não têm um início bem definido? Porque agora eles vão colocar aqui, ó, números que são negativos, certo? Então, o número negativo, a gente sabe que quanto mais à esquerda ele tiver, menor ele é. Então, onde vai ser o começo desse conjunto? Bom, esse começo aqui, ele vai ser um começo num local bem pequeno aí, um número muito, muito, muito pequeno, que a gente vai chamar ele de menos infinito, tá bom? Daí eu vou ter o zero, certo? E posteriormente eu vou ter os números 1, 2, 3 e assim por diante. Certo, gente? Ok? Da mesma forma, gente, observa que eu não vou ter um final, porque ele continua crescendo para a esquerda, para a direita, tá? E então a gente vai chamar isso de mais infinito, porque vai ser um número muito alto lá, o último número, qual que eu não consigo descrever, então a gente vai chamar ele de mais infinito. Professor, eu não sabia que existia um menos infinito e um mais infinito. Pois é, eles existem, tá bom? Então, a primeira característica dos números inteiros a gente não consegue definir o início, a gente não consegue definir o fim dele, tá bom? Não tem o início, é um menos infinito, um número muito pequeno. O final é um número muito, muito, muito grande que a gente chama de mais infinito. Certo, gente? O que a gente consegue definir dele? A gente consegue definir que o zero é o meio. O zero é a metade do caminho. É uma referência nossa, o zero é bem o meio do conjunto. O que mais a gente consegue definir aqui, professor? A gente consegue definir, olha só, do zero em diante. Observa aqui, estou marcando aqui com marca-texto. Do zero em diante, observa que eu tenho o quê? Conjunto dos números naturais. Certo, gente? Então, olha só, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Quem são esses caras aqui? São os números naturais. Então eu posso dizer, aqui ver claramente que o conjunto dos números naturais está dentro dos números inteiros. E o que os números inteiros vai trazer de novidade aí? E são exatamente os números negativos, né? Então, representação de quantidade de números negativos, quem agrega isso, quem traz isso como novidade são os números inteiros. E compreenda também, pessoal, que quando eu tenho os números inteiros, por exemplo, se eu tenho aqui menos 3, quem é o sucessor de menos 3? Vai pular uma unidade, eu vou ter então menos 2. Quem é o sucessor de menos 2? Vai pular uma unidade, eu vou ter menos 1. Quem é o sucessor de menos 1? Vai pular uma unidade, vai ser o 0. E assim sucessivamente, sempre pulando de uma em uma unidade. Semelhante ao que o número natural faz, né? Pulando sempre uma unidade. Beleza, gente?
Só que aqui a gente pula, né, o de uma unidade também levando em consideração os negativos. E detalhe, ele sempre vai crescer no sentido da direita. Tá vendo? Então, os números que estão sempre à direita são maiores do que os números que estão para a esquerda. Por exemplo, o 0, como está à direita do menos 1, ele é maior que menos 1. Tá bom, pessoal? A gente vai falar mais profundamente sobre essa questão mais lá na frente nas nossas aulas. Mas eu já estou, né, dando aqui alguns flashes para você ficar ligado. Beleza, gente? Então, olha só. Números inteiros agregou mais uma informação, já trouxe para a gente os números negativos, certo? Para falar dos números racionais, que é o próximo conjunto, eu vou precisar apagar aqui, tá? Essa partezinha aqui dos números inteiros, porque eu acabei passando aqui no quadro. Então, pessoal, agora falando aqui dos números racionais, né? Vamos entender aqui o que eles agregaram aqui para a gente, tá? Os números racionais, pessoal, tá? Como você viu, né, naquele primeiro diagrama que eu mostrei, eles vão englobar os números inteiros. Então, entenda da seguinte maneira. De forma geral, tá? Os números racionais, eles vão ser números que podem ser frações, tá bom? Eu tentando simplificar a ideia. Claro que tem toda uma linguagem simbólica matemática que é interessante que você saiba analisar. E isso a gente vai, em outro momento, colocar aqui. Mas, de forma geral, tá? Olha, todo número, né? Todo número, tá? Que pode ser uma fração, beleza? E aí é claro, pessoal, que isso daqui eu estou colocando numa linguagem assim bem simples mesmo para você entender. Então vamos pensar, por exemplo, em um número natural. O número 3. A gente sabe que 3 é um número natural. Porém, a gente também sabe que 15 dividido por 5, né? 15 dividido por 5 é 3. Então veja bem que o número 3 eu consigo escrever ele usando uma fração. Pode ser o 15 dividido por 5, podia ser 90 dividido por 30, podia ser outros valores aí, contanto que a divisão entre esses dois valores, numerador e denominador, né, a divisão existente ali da fração, resulte em um valor 3. Então quer dizer o quê? É interessante a gente pensar da seguinte forma, que o 3 e essa fração, elas são exatamente a mesma quantidade, né? Um número é um representante de um valor quantitativo, é uma quantidade. Então, 3 bombons. Se eu tenho 15 sobre 5 bombons, quantos bombons eu tenho? Exatamente 3 bombons. Então, quantitativamente, não mudou. Mudou o quê? A forma como eu escolhi escrever essa quantidade. Eu posso simplesmente colocar o número 3 e eu posso simplesmente escrever 15 sobre 5. O que vai ser mais conveniente? Depende do problema que você quer resolver. Tá bom, pessoal? Então, eu posso pegar, por exemplo, um número negativo, certo? Se eu pegar, por exemplo, menos 7. Poxa, menos 7, será que dá para transformar ele numa fração? Dá. Por exemplo, se eu pegar 14 por 2, não dá 7? 14 por 2 dá 7. Bom, eu ponho um sinal negativo no 14, né? Menos 14 sobre 7. Desculpe, sobre 2. Né? Então, 14 dividido por 2 dá 7. Com esse sinal de menos aí, vai resultar no menos 7. Então, quer dizer, quem é maior, né? Quem tem mais valor de quantidade? O menos 7 ou menos 14 sobre 2? Nenhum dos dois, né? Não é à toa que existe um sinal de quê aqui? Igualdade, representando o quê? Que o menos 7 e o 14, menos 14 sobre 2 são exatamente a mesma
coisa. Imagine se a gente colocasse um num prato de uma balança e o outro no outro prato. Para que lado a balança tenderia a baixar ou levantar? Bom, ela estaria estável, né? Nenhum dos dois, porque é o mesmo peso. Certo, gente? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. Eu consigo pegar números naturais, números inteiros, sejam eles positivos ou negativos, e eu consigo escrever eles na forma de quê? Na forma de fração. Beleza, pessoal? E o que esse conjunto dos números racionais vai trazer para a gente? Bom, como ele vai começar a fazer divisões, a gente vai começar a obter aqui números que são decimais. Então, ocorre que até os números naturais e inteiros, os sucessores é sempre de uma unidade, de 1 em 1, né? De uma unidade, pula uma unidade e assim por diante. Porém, aqui, nos racionais, bom, entre 0 e 1, por exemplo, eu não vou ter mais agora um vazio aqui dentro, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, uma gama de valores entre esses dois números. Eu vou ter o 0,3, eu vou ter 0,5, eu vou ter 0,7 e assim por diante. Eu tenho uma infinidade de valores aqui, né? Entre o 0 e 1, porque eu consigo colocar agora casas decimais por conta da divisão. Então, basicamente, o conjunto dos números racionais ele vai trazer de novidade números com vírgula. Sejam eles dízimas periódicas simples, dízimas periódicas compostas, números com uma casa decimal, com duas casas decimais, com três casas decimais, não interessa. O número com vírgula, quem apresenta ele pela primeira vez é os números racionais. Então, peraí, professor, todo número que tem vírgula é racional? Não, tá, pessoal? Os números racionais, eles têm a vírgula e eles vão ter essa característica principal que eu descrevi aqui para vocês, que é um número que pode ser escrito em fração. Mas aí é que tá. Existe um outro tipo de número, que a gente vai ver já já, que são os irracionais, que também tem vírgula e eles têm uma diferençazinha dos racionais. E eu vou te explicar daqui a pouquinho o que acontece nessa diferença e por que eles são importantes também. Beleza, pessoal? É interessante você ter essa noção do que cada um tem de acrescentar, né, de característica dos conjuntos de números naturais, porque lá na frente a gente vai falar sobre reta numérica, e na reta numérica a gente vai pôr todo mundo junto lá dentro. Beleza, pessoal? Show de bola, né? Então, bora dar continuidade aqui, vamos tentar analisar aqui o que acontece com os próximos números, né, que são os irracionais. Quem são esses caras?